Louvado seja o nome do Senhor. Então, queira a vontade de Deus para a tua vida, que ela é boa, ela é perfeita. Ela é boa e perfeita. Amém? Vamos aqui para a palavra de Deus que está em Atos capítulo 7, no versículo 35. Deus abençoe tua saúde, que Deus abençoe, aumentando a tua fé, através da palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha falar com você, venha falar comigo, que eu me cale e que ele venha falar, que ele fale pela minha voz. Que o Santo de Deus possa derramar os ensinamentos dele para mim e para você, para que hoje nós possamos alcançar a nossa vitória, para que hoje nós possamos ter entendimento da vontade de Deus, que é boa e perfeita, que ele revele o profundo e oculto e escondido da sua santa palavra, revelando nossos corações e sermos libertos pela palavra de Deus. Liberto, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé aumenta e nós temos que ser libertos daquilo que não agrada a Deus, limpar o nosso coração. Amém? Diz assim: a este Moisés, a qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Então aqui o Senhor vem falar de Moisés, né, em Atos capítulo 7, versículo 35, aqui fala de Moisés. Moisés foi escolhido para Deus. Moisés foi escolhido por Deus para libertar um povo. Mas esse povo não estava acreditando que Moisés era o libertador, era o escolhido de Deus. Interessante, né? Deus, ele tem plano para a tua vida, Deus te escolhe para algo e tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que duvidam de este Moisés, a qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Então as pessoas estavam ali reclamando de Moisés. As pessoas estavam julgando Moisés. As pessoas estavam ali falando mal de Moisés. As pessoas não estavam aceitando que Deus falava com Moisés. As pessoas não estavam aceitando que Moisés era aquele que estava dirigindo aquele povo. Aleluia, Deus. Então, muitas das vezes, as pessoas não aceitam que você é escolhido por Deus para viver algo. Que as pessoas não aceitam que você é escolhido para Deus por aquele emprego, para aquele trabalho, para aquela situação, para ser aquele líder. E tem pessoas que não aceitam isso, porque acham que é você que está fazendo, acham que é as suas escolhas, e não, é a escolha de Deus. Então, Deus teve um plano na vida de Moisés, para Moisés ser esse líder, para Moisés ser esse libertador. Então, aleluia, Moisés, ele foi para ali, para aquele povo, ser o libertador daquele povo por ordenança divina, por escolha de Deus. Então é isso que o Senhor quer falar conosco. Nós temos que ir quando Deus nos escolhe para ir. Quando Deus nos envia, então foi Deus que enviou Moisés para ser o libertador daquele povo. Então, muitas das vezes você quer ir para fazer alguma coisa que Deus não está mandando você fazer. Você quer ir para um lugar que Deus não está mandando você ir. Muitas das vezes você quer fazer as tuas vontades, mas não quer fazer aquilo que Deus tem mandado você fazer. Então, é isso que nós temos que entender. É Deus que nos escolhe para viver os planos dele. É Deus que nos escolhe. É Deus que nos chama. É Deus que tem uma obra na tua vida. É Deus que tem um projeto na tua vida. Muitas das vezes você faz os teus projetos, os teus planos. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero desse jeito. Mas Deus tem os projetos dele para a tua vida. Deus tem os projetos, Deus tem os planos dele, Deus tem a vontade dele para a tua vida. Então é isso que nós temos que entender, que procurar saber, que procurar conhecer. Senhor, qual é os teus planos? Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, eu estou vivendo a tua vontade. Senhor, eu estou vivendo os teus planos, eu estou vivendo aquilo que tu queres que eu viva. Porque muitas das vezes você está sofrendo porque você não está vivendo os planos de Deus. Muitas das vezes você está em depressão porque você
você não está vivendo a vontade de Deus. Você está vivendo a tua vontade, você está vivendo os teus planos, os teus projetos. E muitas das vezes esses projetos às vezes não dão certo. Por quê? Porque não era a vontade de Deus para a tua vida. Aquilo que é a vontade de Deus, Deus está contigo. Aquilo que é a vontade de Deus, Deus está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui diz o quê? Que foi o quê? Deus que escolheu Moisés, Deus que escolheu você para ser bênção na tua família. Deus te escolheu para ser bênção nos teus vizinhos. Deus te escolheu para você ser bênção no teu trabalho. Deus te escolheu para você viver os planos dele, a vontade dele. E muitas das vezes você está aí vivendo a tua vontade, os teus planos, e os teus planos e a tua vontade tem levado à depressão, tem levado à ansiedade, tem levado à tristeza, tem levado a cansaço. Você fica cansado. Você fica cansado. Parece assim que você quer ser o forte, a forte. Não, eu tô bem. Aí Deus sabe que você não tá, que você tá cansado. Por quê? Porque tá vivendo a vontade que não é dele. Porque tá fazendo aquilo que não é da vontade dele. Porque você tá fazendo aquilo que é tua vontade. Porque a palavra de Deus diz que o fardo do Senhor é leve. Ele não é pesado. Dizem que estão fazendo a vontade de Deus e estão aí, ó, carregando um peso, estão aí carregando fardo, estão aí cansado, estão aí dizendo, eu estou tão cansada. Oh, o fardo do Senhor é leve, não te dá cansaço, não. Se você está fazendo a vontade de Deus, não tem cansaço sobre a tua vida, não. Agora, se você está cansado, eu quero dizer para você que você está carregando um jugo que não é seu. Você está carregando um fardo pesado e não um fardo leve do Senhor. Está entendendo? Quando nós estamos na vontade de Deus, pode ter certeza, você vai estar ali, ó, na alegria, na força de Deus, não tá sem cansaço. A alegria é prazeroso fazer a vontade de Deus, mas quando você faz a tua vontade, não é prazeroso. Fica ali em depressão, em tristeza, em desânimo, querendo desistir. Aquela pessoa, ninguém me ama, ninguém me dá valor, ninguém me quer. Por quê? Porque você não está vivendo a vontade de Deus. Quando você vive a vontade de Deus, você sabe que Deus te dá valor, você sabe que tem pessoas que te amam. Quando você vive a vontade de Deus, você não carrega fardo pesado. Por quê? Porque o fardo do Senhor é leve. Aonde você estiver, é leve o trabalho, é leve as orações, é leve a caminhada para ir para a igreja. Tem gente tão cansado fazendo a sua vontade que não tem mais ânimo para ir para a casa de Deus. Deus permite acontecer algumas situações em nossa vida para Ele despertar a gente, para a gente ver que tem algo errado na nossa vida, que tem algo ali que não está de acordo com Deus, não está. Então você tem que analisar a tua vida. Quando você analisa a tua vida, você vai entender, Senhor, tem algo que não tá batendo contigo, não está dando certo com a palavra de Deus, porque o fardo do Senhor é leve. E se você sente esse peso dentro da tua casa, aí você diz assim, minha casa está com peso. Não é a casa, é você. Então, lança esse peso fora, lança essa preocupação fora, tira esse peso do teu coração. Tenha fé em Deus, tenha fé em Deus, faça a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, as bênçãos te alcançam, o fardo é leve, você vai estar passando pelas situações, mas não tem peso, não tem acusação na tua mente, porque a mente, quando te acusa, se torna um peso para você. O pecado pesa, entendeu? Então você fica ali com aquele peso, a tua mente está ali te acusando que você fez alguma coisa errada, que você está fazendo alguma coisa errada. E tem algo errado, porque não está dando certo isso. Por que eu estou tão cansada se o fardo do Senhor é leve, né? Então, eu estou carregando um peso que não é o fardo que o Senhor me deu para carregar. Então, tem pessoas que querem viver a vida dos outros. Então, não adianta você viver a vida de alguém se você não vai conseguir carregar a cruz que aquela pessoa carrega. Então, aquilo vai ser um peso para você. Às vezes, você quer
viver a vida do outro, mas você não sabe o que que o outro, aleluia, Deus passa para ter aquilo que ele tem, que ela tem. Aí você vai lá e carrega aquele peso. E vai lá, faz do teu jeito e não dá certo. Mas por que que com ela dá certo e comigo não dá certo? Porque o que ela pode suportar não é o que você pode. Então, por isso que para você parece um peso, parece que está tudo errado. Por quê? Porque você quer viver a vida do outro, você quer aquilo que o outro está vivendo, e o que o outro está vivendo, ele consegue suportar. E às vezes você olha para alguém, poxa, já conquistou isso, já está aí, não sabe o peso que aquela pessoa carrega. Mas o peso que ela carrega é um fardo suave. E você está querendo ter o que aquela pessoa tem, mas você não está aguentando o peso para ter aquilo que aquela pessoa tem. Então, nós temos que entender, os planos de Deus é perfeito, não vem com peso. Ah, você quer comprar um carro. Você quer comprar um carro porque o fulano está com um carro novo, aí você quer um carro novo também. Você nem queria carro. Tuas condições financeiras não dá nem para comprar um carro, mas você faz tudo para comprar esse carro. Por quê? Porque você está tentando colocar ter aquele carro e por você não ter condições, acaba se tornando um peso para você. Aí você trabalha dobrado para pagar o carro. Por quê? Porque não era o tempo de Deus. Por quê? Porque você não fez porque era a vontade de Deus. Você fez porque era a sua vontade. Porque aquilo que é vontade de Deus vem leve para a nossa vida, não se torna peso. Não se torna peso. Você está entendendo? A vontade de Deus, o fardo do Senhor é leve, não é pesada. E muitas das vezes você faz uma dívida para comprar um carro, sabendo que você não podia comprar o carro. Aí o que que acontece? Você trabalha para pagar esse carro e tá aí cansado, cansada. Por quê? Porque você pegou um peso, colocou nas tuas costas. Mas quando é de Deus, é tempo de Deus, é vontade de Deus, não é pesado. Não vem como peso, não vem como preocupação para você. Não vem como preocupação. Deus, quando te abençoa, não é para você ficar preocupado, não é verdade? É para você descansar, é para você ficar grato, é para você ficar agradecido. Mas aí você diz: Não, eu tenho meu carro que foi Deus que deu. Aí você está aí preocupado, não dorme. Como que eu vou pagar? E multiplica os horários de trabalho. Aí fica cansado, né? Vive cochilando, com aparência de cansado. Por quê? Porque você tentou apressar o tempo de Deus. Você não esperou chegar o tempo de Deus. E todas as vezes que você tenta apressar o tempo de Deus, se torna um peso para a tua vida. Se torna um peso. Então as coisas de Deus vêm leve, vêm suave, não haverá peso, não haverá preocupação para você, porque Deus não te dá preocupação, Ele tira as tuas preocupações. Então se você está vivendo algo na tua vida que está te preocupando, pode ter certeza que não é vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus tira a preocupação de nós. A vontade de Deus é leve, é suave, é agradável. O que Deus faz por nós é para nos dar alegria. É fácil e simples de você entender se você está vivendo a vontade de Deus ou não está. Então aqui, ó. E foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto, e por 40 anos. Moisés foi aquele que fez sinais na terra. Deus era com ele, né? Foi um dos profetas que mais foi feito sinais. O mar se abriu. Então, o profeta de Deus, ele é voz de Deus na terra. Ele é voz de Deus naquele lugar, ele é voz de Deus naquele povo. E muitas das vezes as pessoas não acreditam que aquela pessoa é enviada de Deus para aquele lugar, que aquela pessoa é enviada de Deus para aquela situação, para aquele trabalho, que então foi isso que fizeram, não davam ouvido a Moisés, não davam ouvido a Moisés como voz de Deus, como profeta de Deus, como boca de Deus. Eu creio porque olhavam para Moisés e viam um homem normal, não é verdade?
um homem com falhas, um homem grosso, um homem com uma língua pesada, e olhava para Moisés e só via os defeitos e dizia: ah, esse daí não é boca de Deus. Esse daí não é de Deus, né? Isso aí Deus não fala pela boca dele, não. Tá falando é dele mesmo, né? Tá falando é dela mesmo. Então essas pessoas duvidaram que Moisés era a boca de Deus, que Moisés era o escolhido de Deus. Mas só que uma coisa eu lhe digo para você: podem até estar duvidando de você, mas enquanto estão duvidando, Deus está com você. Deus está mostrando que Ele é com você, que Deus é na tua vida. E foi isso que Deus fez com Moisés. Enquanto estavam duvidando de Moisés, Deus estava usando Moisés. Deus estava usando Moisés em sinais e maravilhas. Olha que maravilhoso. Enquanto as pessoas duvidam que é Deus que está na tua vida, mais Deus te usa, mais Deus glorifica o nome dele através da tua vida. Olha a diferença. Você está vendo? A diferença quando Deus é com você, pode estar todo mundo contra você, mas Deus é com você. O nome dele está sendo glorificado. O importante é o quê? Que Deus seja com você. Pessoas estão duvidando que Deus não fala através de você. Pessoas estão duvidando que Deus não é na tua vida. Pessoas estão duvidando, não fala com você, que Deus não é na tua vida. Não te preocupa não com essas pessoas. Sabe por quê? Porque o importante é que Deus é com você. Que o nome de Deus está sendo glorificado. Que sinais e maravilhas estão sendo feitas através da tua vida, tanto que Deus é com você. Aí é isso que Deus quer que a gente entenda. O importante é Deus ser conosco. Sempre vai ter alguém que vai duvidar de você. Sempre vai ter alguém que vai olhar para você. Ah, não é de Deus não. Ah, Deus não está falando não através dele, através dela. Sempre vai ter alguém que, como olharam para Moisés. Moisés ali, Deus realizou sinais e maravilhas, e aquele povo todo duvidou de Moisés, todo o tempo duvidando, todo o tempo julgando Moisés, todo o tempo acusando Moisés, todo o tempo ali contra Moisés, né? Eita, Jesus do santo. Então, quanto mais as pessoas estão contra você, mais Deus te usa, mais Deus glorifica o nome dele, mais Deus é com você. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso, né? Então, olha só. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai, com nossos pais, que recebeu as palavras da vida para nos dar. Olha, Moisés recebeu a palavra da vida para dar a eles, né? Então, nós recebemos a palavra da vida. Qual é a palavra da vida? A palavra de Deus, a palavra que está aqui, ó, nas Escrituras Sagradas. Então, Deus, ele nos deu a palavra dele, as Escrituras Sagradas. Essa palavra aqui, essa escritura sagrada aqui, ela te dá vida. Vida e vida com mudança. Ela aumenta a tua fé, ela te fortalece, ela te dá ânimo. A palavra de Deus te dá ânimo. Você já leu a palavra de Deus hoje? Como foi seu final de semana? Você leu a palavra de Deus? Você buscou a palavra de Deus para a tua vida? Você buscou estudar a palavra de Deus, examinar as escrituras? Aleluia, Deus. O que você fez? Não, irmã, eu fui para a igreja, eu ouvi a live, eu vi a pregação pelo YouTube, mas você abriu a Bíblia para você estudar a palavra? Você abriu a palavra de Deus para você ter seu devocional com Deus? Então, ouvir a palavra de Deus é uma coisa, mas você buscar a palavra de Deus ali, o Espírito Santo de Deus se revelar a você mesmo, é diferente, é totalmente diferente. Então, é isso que Deus quer. Que você tenha essa intimidade com Ele, essa comunhão com Ele. Porque se o ar tem o dom da palavra, se Deus dá um entendimento para ele, Deus dá um entendimento para você. Nem todos têm o dom da palavra, mas Deus nos deu a nós o entendimento para entender a palavra. Se eu estiver pregando aqui um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, você que estuda a palavra, você vai saber. Não está pregando o evangelho de Cristo, está pregando outro evangelho, mas não o evangelho de Cristo. Então, eu posso até não pregar a palavra, mas eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Se vem de Deus, se eu estou falando de Jesus que deu a vida por você e por mim, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, que vive para sempre, que vem nos arrebatar, que perdoa os nossos pecados. Então, que evangelho eu estou pregando aqui?
Que evangelho está sendo anunciado aqui? Então você tem que entender que evangelho está sendo anunciado. Você pode não ser um pregador, uma pregadora, mas tem que ser conhecedora da palavra. Tem que ter entendimento da palavra de Deus, sim. Então é isso que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Não, tu não é uma pregadora, mas tu vai conhecer minha palavra, porque através de conhecer a palavra de Deus, tu serás liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, o conhecimento é dado a todos nós. Todos nós temos que conhecer a palavra de Deus. Você pode até não ser uma pregadora, um pregador, pode não ter o dom da palavra, mas o conhecimento é dado a todos nós. Conhecereis a verdade vos libertará. Entendeu? Mas para conhecimento eu tenho o quê? Que buscar a palavra de Deus. Você vai ter conhecimento se você não busca a palavra de Deus? Você não vai ter conhecimento. Então você tem que ter esse conhecimento, buscar a palavra de Deus, buscar aprender a palavra de Deus. Nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram. Jesus dos crentes, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito. Olha, então, quando, quando nós rejeita a palavra de Deus, nós somos rebeldes, nós não queremos obedecer a Deus. Então aqui o Senhor está falando, ó, a qual nossos pais não quiseram obedecer, rejeitaram, em seu coração se tornaram ao Egito. Então todo aquele que rejeita a palavra de Deus, ele volta a ter uma vida no Egito, ele volta a ter uma vida de pecado, ele volta a ter uma vida errada, ele volta para a prática errada. Por isso que nós não podemos rejeitar a palavra de Deus. Rejeita a palavra de Deus, ele se afasta do caminho do Senhor. E muitos rejeitam a palavra de Deus, eles se desviam do caminho do Senhor. Eles começam a adorar outros deuses. Ele não adora mais a Deus, ele não adora mais o Filho de Deus. Você já viu que tem pessoas que estavam na caminhada com Cristo e rejeitaram a Cristo, rejeitaram a palavra de Deus e hoje estão aí pregando contra Cristo, estão pregando contra a palavra de Deus? Vocês já observaram que está acontecendo isso? Pessoas que antes pregavam a palavra de Deus, hoje estão rejeitando. Hoje estão dizendo que a palavra de Deus não é verdadeira. Hoje estão dizendo que a palavra de Deus não é desse jeito, que é do outro jeito. Hoje estão distorcendo a palavra de Deus. Pessoas que pregavam a palavra de Deus rejeitaram a palavra de Deus. Lembra que Saul começou a rejeitar a palavra de Deus e foi querer viver da sua vontade? O próprio Satanás rejeitou a palavra de Deus no céu. E olha só, ele mesmo, rejeitando a palavra de Deus, conseguiu trazer até essa parte dos anjos. Olha só, para você ver. Então, tem pessoas que conseguem alcançar uma boa parte de pessoas com esse engano. Com esse engano. Então, quando o maligno quis ser maior do que Deus, quis pregar contra Deus, falar contra Deus, colocou uma terça parte, conseguiu colocar uma terça parte contra Deus. Então, tem pessoas que conseguem sim, através da palavra, através das suas doutrinas, consegue tirar pessoas do centro da vontade de Deus, da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, porque o maligno conseguiu isso, tirar terça parte. Você está entendendo? Olha só como é que é. E diz aqui, dizendo Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque é esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eles estavam preocupados com a vida de Moisés. Eles estavam preocupados por que Moisés demorava. Eles estavam preocupados por que Moisés não dava satisfação, talvez, para... Por que Moisés estava demorando e começou o quê? Ir lá reclamar de Moisés para Arão.
saiu reclamando de Moisés para Arão. Para Arão. Começou ali, encher os ouvidos de Arão. Começou a falar, né? Moisés nos abandonou. Será se Moisés está vivo? Por que essa demora de Moisés? Moisés foi sozinho, né, para o monte. Então Moisés talvez nem morreu. Então eles estavam todo o tempo querendo colocar Arão contra Moisés. E eles conseguiram. Eles conseguiram envolver, olha só, distorcer tudo aquilo que Arão aprendeu e Arão deu ordem para ser feito o quê? Um bezerro de ouro, um bezerro, para ser feito algo que seria adorado, algo que seria representado como um Deus para eles. Então, aquele objeto, né? Aqui, ó, dizendo Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque é esse Moisés que nos tirou da terra do Egito. Não sabemos o que lhe aconteceu. Interessante, né? Então, o que acontece? Arão deu ouvido àquele povo e fez um Deus que ia diante deles. Um Deus, né? Que eles podiam ver. Olha só, pegar, fazer um objeto de ouro e colocar ele como Deus. Aquele objeto não falava com eles. Deus falava pela boca de Moisés. Aquele objeto não orava por eles. Moisés orava por eles a Deus. Aquele objeto não dava direção para eles. Eles apenas iam ver. Eles carregaram aquele objeto, mas aquele objeto não falava com eles. Aquele objeto não orava por eles. Era eles que queriam estar lá prostrado, e eles não seriam, e esse objeto não seria direção para eles. Sabe por quê? Porque eles mesmos tinham que carregar esse objeto. Tinham que carregar esse objeto nos ombros, né? Tinham que levar esse objeto na frente deles como eles queriam. Você está entendendo? Aleluia, Deus. E Moisés não. Moisés era a boca de Deus na terra. Moisés orava pelo povo. Moisés clamava por aquele povo. Deus falava com Moisés e dava direção para aquele povo. Mas eles estavam escolhendo o quê? Um objeto que não falava, um objeto que não andava, um objeto que não tinha nem direção, porque ele teria que ser carregado por eles, porque ele não falava, ele não andava, ele não orava por ninguém, mas eles estavam ali prostrados, querendo um objeto para ser adorado. Por quê? Porque eles sabiam que aquele objeto ia estar lá com eles. Eles iam estar vendo. E Moisés, que era a boca de Deus, Moisés, que Deus tinha usado para fazer sinais e maravilhas, eles não acreditavam que Deus era com Moisés. Interessante isso, né? Como é que a pessoa acredita que um objeto que não fala, um objeto que não ora, um objeto que não manda, que não tem vida, que não, para o Espírito Santo estar na minha vida, eu tenho que estar aqui, viva, não é verdade? Então, o Espírito Santo, ele precisa de um corpo para usar na terra. O templo, nós temos que ser templo do Espírito Santo, não é verdade? Então, o Espírito Santo, ele habita em nós. Nós temos vida com Deus, vida com Cristo. E como é que Deus ia estar lá naquele objeto? Olha a santa ignorância. Olha a ignorância desse povo. Então, povo cego. E aí, o que Arão fez? Deu ouvido a esse povo. Deu um ouvido a um povo cego, a um povo que estava duvidando de Deus, a um povo que estava ali falando todo o tempo mal de Moisés, a um povo que estava ali querendo ser direcionado por eles e não por Deus. Então, não seja esse que está levantando um ídolo, um ídolo para ser adorado, um ídolo que não fala, que não ora pela sua vida, alguém que não tem a presença de Deus na sua vida, e Deus não estava presente naquele bezerro de ouro, Deus não estava. Deus está presente na tua vida, Deus está presente na nossa vida, Deus está presente em nós e não em objetos, criado pelas mãos dos homens. Você foi criado por Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus te criou para você adorar Ele. Deus te criou para você ser templo do Espírito Santo.
porque Ele vai usar tua boca, Ele vai usar teus pés, Ele vai usar tuas mãos para ajudar alguém, Ele vai usar teu coração. Ele vai usar a tua vida para ajudar vidas, que é como ele estava fazendo com Moisés, usando a vida de Moisés para ajudar outras vidas. Você está entendendo? Você está entendendo? Por que, que você é templo do Espírito Santo? Por que, que você é separado? Por que, que você é chamado? Você foi criado para adorar a Deus. Você foi criado para servir a Deus. Como é que você serve a Deus? Quando você ajuda alguém do teu lado, quando você dá a mão para alguém do teu lado, quando você dá uma palavra de Deus para essa pessoa, quando você ora por essa pessoa. Então, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer usar a tua vida como canal de bênção para alguém. Deus quer usar a tua vida como boca dele. Deus quer usar o teu coração para amar alguém. Como é que Deus nos ama? Ele coloca pessoas com amor pela tua vida, pessoas para cuidar de você, pessoas para ajudar você. Isso tudo é amor de Deus. Tudo isso é amor de Deus. Quando uma pessoa chega na tua vida para cuidar de você, para se preocupar com você, para orar por você, para sentir a tua dor, para dizer eu estou contigo, é Deus dizendo eu estou contigo. Eu estou orando por você, o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Então, esse povo estava querendo aqui um bezerro de ouro, estava querendo alguém que não falava, que não ia orar por eles. Que não ia orar por eles. Moisés orava, o próprio Espírito Santo de Deus intercede por nós, com gemido inexprimível. E aquele bezerro maldito não falava, não tinha vida. Não tinha vida, e nós temos vida com Deus. Nós temos vida para o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Você está entendendo? Você está entendendo? Você é bênção na mão de Deus. Você é canal de bênção na vida de alguém. Você é o templo do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te encher para você cuidar de vidas, para você amar a vidas, para você dar mão para alguém que está caído, para você levar uma palavra de fé para alguém, para você ser boca de Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eita, Jesus dos santos, Deus é maravilhoso, né? E naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo. E se alegraram nas obras das suas mãos, ainda ficaram alegres, né? Ficaram alegres porque fizeram aquele bezerro de ouro, aquele bezerro lá como um ídolo, ficaram alegres. Oh, meu Deus do céu, que alegria! Que alegria estar prostrado perante uma imagem que não fala, que não anda, que não representa Deus, porque quem representa Deus é eu e você. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos representantes de Deus na terra. Nós somos boca de Deus na terra. Nós somos templo do Espírito Santo na terra. E eles estavam felizes, felizes com aquela imagem lá na frente deles. Oh, meu Deus do céu. E agora, olha só. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela de vosso Deus. Refã, figuras que vos fizeste para as adorar, transportar-vos-ei, pois para além da Babilônia. Então, eles fizeram, né? É o povo mesmo que constrói ídolos. É o povo mesmo que constrói imagem. Não é Deus, não é Deus que constrói as imagens. É o homem, construído por homem, construído pela mão humana. Nós somos feitos por Deus. Por isso que Deus habita em nós. Por isso que o próprio Deus falou a Salomão, né, que ele não habita em templos construídos pelos homens. Então, quando ele fala que ele não habita em templos construídos pelos homens, significa o quê? Que ele não vai habitar se eu estou fazendo do templo, eu sou o templo, né? Então, se eu estou fazendo desse templo morada de quê? Da Babilônia. Morada de quê? Das coisas da Babilônia. Então, esse templo aqui tem que ser morada de Deus. Se eu, como templo, meu coração está cheio das coisas da Babilônia, Deus não pode estar. Porque quando Deus chega no meu coração, Ele tira
Ele tira toda a sujeira, ele tira tudo que está errado. Todo dia ele nos limpa através da palavra dele. Por isso que ele não é feito em templo construído pelos homens. Quem te formou? Quem te criou? Quem te gerou no ventre da tua mãe? Foi Deus. Então ele quer habitar em nós, entendeu? Não significa porque foi construído. Salomão construiu a casa de oração, não foi? Onde os santos se reúnem para orar, onde os irmãos, o corpo de Cristo está lá, que se reúne para orar, para orar. A casa de oração é lugar de oração. As pessoas fazem lugar de festa, né, de comemorações, de casamento, de pessoas pegam a casa de oração e faz eventos, salões de casamento e salões de festa e faz tanta coisa agora na casa de oração, mas eu quero é ver um templo lá, uma casa de oração que tem a oração 24 horas. Hoje vai entrar um grupo que vai ficar tantas horas orando. Depois vai sair aqueles trabalhadores e vai continuar outro trabalhadores orando. E ficar 24 horas ali, aquele templo, todo o tempo com oração. Ô Jesus do Santo, que maravilha, né? Mas hoje as pessoas pegam a casa de oração e estão fazendo dela do jeito que querem, da vontade que querem, construindo bezerro de ouro para agradar os que querem ver ali, né? Ali e não querem fazer a vontade de Deus, não querem agradar a Deus. Porque a casa de oração, o templo construído por Salomão, era lugar de oração, de fazer as orações, de apresentar as orações. A tua casa é um lugar de oração. Então, Salomão construiu uma casa onde todos poderiam se reunir, apresentar suas orações ali. Ali era o lugar que foi construído, né? Que foram para ser depositadas as orações. Então, aleluia, todo lugar que você deposita as tuas orações é levantado como uma casa de oração. O teu carro pode ser uma casa de oração. A tua casa tem que ser o primeiro lugar de oração. Então, uma casa construída somente para aqueles que precisam orar, se reunir junto e orar. Mas hoje o que o povo quer, hoje o que o povo menos faz é orar. Eles querem pedir oração, mas eles pouco oram. Eles querem diversão dentro da casa de oração, mas eles pouco oram. Se Deus me resgatou, eu via um povo que orava 1 hora de oração. Hoje a pessoa consegue mal ficar 15 minutos orando. Ainda tem gente que diz assim: eu não sei orar, pelo amor de Deus. Não sabe orar? Não sabe orar? Oração é uma conversa com Deus. Você não sabe conversar com Deus? Aí tem pessoas, eu não sei orar, mas sabe falar da vida de todo mundo. Sabe falar da divinação da vida de todo mundo. Sabe até às vezes o que a pessoa nem sabe da sua vida, aquela pessoa sabe. Aí diz que não sabe orar. Aí diz que não sabe orar. Não sabe conversar com Deus. Então isso aí não tem desculpa para Deus. A oração é uma conversa com Deus. Todos nós sabemos orar. Todos nós. O Pai Nosso foi Deus nos ensinando a orar. Jesus nos ensinando a orar, né? Jesus nos ensinando a orar como devíamos orar. Adorando a Deus, pedindo perdão dos pecados, perdoando os outros para nós sermos perdoados. E orando pelo pão de cada dia, orando para o Senhor nos dar trabalho, adorando a Deus. O Senhor nos ensinou, era uma conversa com Deus, uma conversa. Aí as pessoas dizem, eu não sei orar, não sabe orar ou não tem vida com Deus? Não sabe orar ou não quer conversar com Deus? Não sabe orar ou está de aparência na casa de Deus? Né? Porque tem gente que os religiosos, né, vão lá aparentar que estão lá na casa de Deus, bater o ponto, vamos dizer assim. Não, eu vou lá porque se eu não for, todo mundo vai falar mal de mim. Vão dizer que eu estou desviada, que eu estou afastada. Aleluia, Deus. Quem tem presença de Deus, quem tem vinda com Deus, não se desvia.
não se desvia, porque você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Deus quer habitar em você. Deus quer habitar no teu coração. Deus quer ter vida com você. Deus quer fazer presente na tua vida, aflito, querendo uma oração urgente, como se Deus não estivesse na tua vida. Como se Deus não ouvisse tuas orações, como se Deus não estivesse contigo, como se Deus não estivesse no controle da tua vida. Então você tem que entender, esse Deus que você chega aqui buscando a oração, Ele está no controle da tua vida, Ele está contigo, Ele está na fornalha, Ele está no deserto, Ele está na tempestade, Ele está no mar que está na tua frente, Ele está na frente desse mar para abrir esse mar, mas você tem que ter entendimento que Deus está contigo. Mas se você não está com teu coração em Deus, você só vai ver tempestade. Você só vai ver luta. Você só vai ver leões querendo te destruir. Você só vai ver cova. Que você, eu vou morrer nessa cova. Eu vou morrer nesse vale. Eu vou morrer nessa luta. Por quê? Porque você não vê Deus. Veja Deus nessa luta. Veja Deus nesse vale. Veja Deus nessa prova. Veja Deus nessa cova. Veja Deus com você, no barco. No barco. Veja Deus no barco. Então a tua visão tira do problema, coloca a tua visão para o alto. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Coloca a tua visão para o alto, coloca a tua vida no alto. Tira a tua vida dos problemas. Você já fez tua oração, entregou tua família, então descansa, descansa, vai fazer a obra, vai levar um folheto, vai orar por vidas, vai visitar crianças que estão enfermas, vai visitar anciões que estão nos asilos, vai visitar tua família que está doente, vai visitar tua mãe que está doente, teu pai, tua irmã que está doente, vai visitar alguém pertinho de você. Entregou teus problemas para Deus? Está lá na mão de Deus, não te preocupa. Tem tua vida normal. Tem tua vida normal. Eita, Jesus do Santo. Aleluia, Jesus. Mas se você colocar tua vida no problema, você não enxerga Deus. Coloca a tua vida em Deus, que nesse problema, Deus está contigo para resolver o problema. Deus está contigo, Deus está contigo. Se você não tiver esse entendimento, que Deus está contigo para te dar a vitória, você não vai enxergar milagre, você não vai enxergar a resposta de Deus. Você não vai enxergar, você não vai sentir que Deus é contigo. Você se sente sozinho, abandonado, desprezado, rejeitado, em solidão, em depressão e ansiedade. Por quê? Porque você não acredita que Deus é contigo, que Deus está na tua vida. Problemas todos nós temos. Luta todos nós temos, enfermidade todos nós temos, a carne, somos carne, esse corpo se desgasta, então o corpo não aguenta, hora tá quente, hora tá frio, o corpo não aguenta, reação climática, muitas coisas, alimentações, né, que não são boas. Então é normal vir as doenças, é normal, mas não é por isso que você vai morrer porque está doente. Vai se desesperar porque está doente. Você tem um Deus para te curar. Você tem um Deus que deu sabedoria aos homens para ser teu médico. Deus tem um Deus que deu sabedoria a pessoas para fazer os remédios, para cuidar de você. Aleluia, Jesus. Você tem um Deus que mostra que a natureza é medicamento. Aleluia, Jesus. Você tem um Deus que cuida de você. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me ofereceste vítima de sacrifício no deserto por 40 anos à casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Maloque, estrela do vosso Deus. Refã, figuras que vos fizeste para as adorar, transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Olha o que Deus faz com pessoas que não adoram. Deus coloca para distante deles. Você já viu que tem pessoas tão distantes de Deus? Foi o próprio Deus que afastou eles de perto dele. O próprio Deus não aguenta mais tanta mentira. O próprio Deus não aguenta mais o povo que chama pelo nome dele,
não obedecer a ele. O próprio Deus não aguenta mais. Tantas pessoas que vivem de aparência, tantas pessoas que falam o nome de Deus, mas não tem uma vida com Deus, não tem caráter de Deus, não tem o Espírito Santo na sua vida. O próprio Deus afasta essas pessoas e você não entende, você não entende. Ele se aborrece com essas pessoas. Ele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, o qual nossos pais recebendo também o levaram com Josué quando entraram nas posses das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou a casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me, que casa me edificareis, diz o Senhor, a qual eu o lugar do meu repouso? Porventura não fez minha mão todas estas coisas? Homem de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvindo, vós sempre resiste ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Você está entendendo? Então, todo aquele que resiste à voz do Espírito Santo é duro de coração. É isso que ele disse. Olha, homens dura cerviz, incircuncisos de corações e ouvidos, não endureça teu ouvido à voz do Espírito Santo. Não endureça teu coração para a voz do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo está falando com você, você endurece seus ouvidos. Você não dá ouvido para o Espírito Santo, para a voz de Deus. Mas quando chega alguém e começa a dizer para você, faz isso, faz aquilo, aí você dá ouvido. E o Espírito Santo de Deus que fala com você, você não dá ouvido. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco através da palavra dele. Todos os dias ele diz para você, busca a minha palavra, busca a minha presença, ora a mim, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora. Tem intimidade comigo, me busca, conta teus problemas para mim, não conta teus problemas para os outros, não conta teus problemas para aquele que não tem o Espírito Santo na sua vida, que vai falar mal da sua vida, que vai falar mal das tuas fraquezas. Não conta teus problemas para aquele que não está preocupado contigo. Não conta teus problemas para aquele que quer ver tua derrota. Não conta teus problemas para aquele que não quer, aleluia, ver a tua vitória. Tem pessoas que não querem ver a tua vitória. Tem pessoas que se fingem teus amigos, se fingem tuas amigas, mas só está perto de você para saber da tua vida, para saber tua fraqueza. Muitas das vezes até para dizer assim, não, tá errada. Não faz isso não, que tu tá errada. E Deus está dizendo para você, aleluia, aquilo que você tem que fazer. Aquela pessoa diz, não, não vai não. Não faz isso não. Nada, não é desse jeito. Endureça teu coração para Deus, endurece teu coração para as pessoas que vêm contaminar o teu coração. Endurece teu coração para as pessoas que te chamam para droga. Endurece teu coração, não dá ouvido para pessoas que te colocam para baixo. Não dá ouvido para pessoas que te condenam. Não dá ouvido para pessoas que têm inveja da tua vida. Não dá ouvido, te afasta dessas pessoas. Você sabe que tem inveja da tua vida, então te afasta. Te afasta delas. Você quer tua prosperidade, se afasta daquelas pessoas que querem teu mal. Fica perto de Deus, fica perto do Espírito Santo de Deus, fica perto de pessoas que têm a presença de Deus, fica perto de pessoas que oram pela tua vida, que se preocupa contigo, que chora pela tua vida, que jejua pela tua vida, que quer ver a tua felicidade. Porque ver a tua felicidade é ter a dela. Porque ver a tua vitória, ela vai estar feliz com a tua vitória. Mas tem pessoas que não estão felizes com a tua vitória. É até da família. A família de José não estava feliz. Que só com sonho, hein? Só com sonho que José teve, a família os irmãos de José já ficou contra José. Só por causa daquele sonho. Imagine, né? Por causa da inveja que ele tinha do amor do pai de Jacó por José.
Olha só, tem pessoas, aleluia, Jesus, que está do teu lado e você não consegue prosperar, sabe por quê? Porque você está perto dessas pessoas negativas, dessas pessoas que dizem não vai dar certo, dessas pessoas que dizem assim, não, às vezes até diz assim para você, vai lá que vai dar certo, mas porque elas sabem que você vai cair. É porque elas sabem que você vai quebrar a cara. Porque elas sabem que você não tem direção e está pedindo direção delas. Então não é assim. Peça direção do Espírito de Deus. Peça direção daqueles que têm, aleluia, Deus, conhecimento, palavra de Deus, experiência de vida. Né? A melhor coisa que nós temos é experiência de vida. Então, o sábio não é aquele que erra, o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Não, aquela pessoa fez isso, não deu certo. Opa, então eu já sei que eu não posso fazer, que é errado. Então, o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. O sábio não é aquele que precisa aprender com seus erros. Então, nós temos que aprender com o erro dos outros. E o que mais a gente tem visto, pessoas errando, né? Pessoas caindo no erro, pessoas perdendo, pessoas ali vivendo uma vida errada e só vida de derrota, de vergonha. Então você não precisa passar por erro porque você está vendo que aquilo ali é errado para a tua vida, que foi errado para a vida de alguém, vai ser errado para a tua vida. Então seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Não conte teus problemas para ninguém. Conte teus problemas para Deus. Conte teus problemas ao Espírito Santo de Deus.